Opa, beleza? Quem é inscrito aqui no canal sabe que o Easy D6 é um dos RPGs mais divertidos que eu já joguei. Isso porque eu fiz um vídeo dando uma folheada no livro e falando praticamente sobre todas as regras que vocês precisam saber para jogar esse jogo super criativo. Bom, o livro básico do Easy D6 é focado para criar aventuras em cenários de fantasia medieval, mas o DM Score, criador do sistema, não parou por aí, pois o suplemento Wasted World foi publicado, feito utilizando o mesmo conjunto de regras, mas para viver aventuras em um mundo pós-apocalíptico. Teremos então opções completamente novas para a criação de personagens e outras mecânicas focadas na temática, como gestão de suprimentos e pilotagem de veículos. É muita coisa massa e eu tô aqui com o PDF para mostrar para vocês nesse vídeo, pois você está no Spoilers Arcanos, o arsenal de RPG do mestre Gufigar. Bom, eu sou o Gufigar e te convido a conhecer o mundo perdido do Easy D6 hoje comigo. Bora lá? Pessoal, aqui no canal eu sempre procuro mostrar as mídias físicas, simplesmente porque eu possuo uma paixão inexplicável por livros. Para além do conteúdo em si, eu também amo ficar vendo as páginas, filmar elas e mostrar o livro da forma mais bonita possível. Só que nesse caso nós vamos dar uma folheada no PDF do livro aqui no tablet. Isso porque o Easy D6 Wasted World em breve será publicado pela editora do RPG Planet, e aí eu pretendo adquirir a cópia física, só quando sair em português. Dito isso, nós vamos começar com a nossa folheada digital, mas não sem antes lembrar vocês de dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Esse vídeo vai valer seu like, velho, eu prometo, mas já manda ele logo aí pra você não esquecer. E o livro então começa com o fim. No caso, o fim do mundo, como a gente conhece. O cenário vai se passar em um futuro próximo, quando uma explosão envolveu o planeta, acontecimento que ficou conhecido como a tempestade psíquica. Com isso, a superfície da Terra mudou, assim como o céu e até o DNA das formas de vida existentes aqui, resultando em um descontrole total da sociedade, com seus governos ruindo como um castelinho de cartas desmoronando. E aí, no meio dessa bagunça recheada com guerras brutais, climas imprevisíveis, mutações malucas e catástrofes ambientais, surgem os personagens, os jogadores e jogadoras. Pois aqui a gente não vai criar um herói como é feito no Easy D6 básico, mas sim um sobrevivente. Entendendo isso, seguimos para as principais verdades do mundo perdido. O ambiente está desolado e os recursos escassos. Os enclaves remanescentes da civilização humana são chamados de holds, sendo os únicos lugares relativamente seguros. O tempo antes do apocalipse é chamado de mundo maravilhoso, e tudo é feito a partir das sucatas do que restou dessa época. A manifestação psíquica que causou o fim do mundo ainda pode ser vista no céu, conhecido como céu demoníaco ou o miasma. Aqui nesse suplemento é daí que a magia vem, que seriam no caso poderes psíquicos que veremos mais pra frente. E ninguém sabe o que causou o céu demoníaco, mas alguns dos mais velhos acreditam que é possível recuperar os tempos maravilhosos. Veremos ainda mais detalhes sobre o cenário, mas é importante ter em mente que muitas ideias vão ser bem gerais mesmo, dando muito espaço para quem for narrar as aventuras criar, e dar suas próprias ideias. Agora que terminamos a nossa campanha de fantasia medieval do Easy D6, está na hora de começar o Wasted World, pessoal. Vocês estão empolgados? Sempre, já quero testar meu personagem. Boa, vamos começar com vocês apresentando os personagens então. O que vocês trouxeram para essa aventura pós-apocalíptica? Bom, eu vou jogar com Ryan o Estranho, um cara que abraçou a energia do miasma e agora tem poderes psíquicos que ele tá tentando entender. Eu sou Colin MacLeod, um mecânico dessas terras devastadas, especialista em carros de corrida, no maior estilo Mad Max. Massa, a gente conversou que você tinha uma oficina e tal, e algo te fez abandonar ela, Como é que foi esse negócio de você virar um aventureiro? Bom, a minha oficina atendia um circuito de corrida muito louco, assim, só que eu tive problema com uma facção de punks criminosos e acabei tendo que sair de lá à força. E o nosso jogador novo, vai jogar de quê? Oi, gente, eu vou estar jogando com o Sul, um homem de armas fortão e intelectualmente simples, que vende os seus músculos aí pra ganhar vida e também pra fazer o bem quando é possível. Inclusive, o Sul já pode ter tido problema com esses mesmos punks aí da história do MacLeod. Eu acho que pode ficar legal. Curto demais isso, hein? Bora pro jogo então! Agora vamos ver como criar um sobrevivente. Muita coisa vai ser parecida com o Easy D6 básicos, mas teremos boas mudanças também. A primeira coisa então é escolher o caminho do sobrevivente, que seria o mesmo que escolher caminhos heróicos, mas com opções completamente diferentes. Dentro dos caminhos dos sobreviventes teremos aptidões exclusivas para cada uma delas, mas para além dessas aptidões próprias dos caminhos, também teremos mais opções para escolher dentro de listas específicas, que veremos daqui a pouco. Outro detalhe dos caminhos é a escolha de um
benefício, chamado aqui de Edge. Cada um dos caminhos do sobrevivente traz duas Edges e você deve escolher uma delas ao criar o seu ou a sua personagem. Feito isso, tá na hora de fazer duas particularidades, exatamente como no Easy D6 padrão mesmo. Veja o vídeo anterior. Por fim, os sobreviventes começam com os equipamentos e suprimentos do seu caminho, além de rolar itens adicionais dentro das listas possíveis. E todo mundo começa também com 3 pontos de karma e um dado heróico como de praxe. Essa foi a lista de passos para a criação de um sobrevivente, pessoal, mas agora vamos nos aprofundar ainda mais em cada um desses itens nas páginas seguintes. Começando com os caminhos, temos aqui o Android. Parte humano, parte robô, você decide quão orgânico e metálico seu personagem é. Androids podem ser durões em formação física, mas seu verdadeiro propósito é servir a humanidade, tornando-se bons lutadores de apoio, médicos ou guardiões. Nisso temos os 3 strikes que ele possui, a sua armadura de resistência 5 ou mais, a sua Avoidance 6, que seria a salvaguarda milagrosa do Easy D6 básico, e a resistência ao miasma com D6. Depois seguimos para as aptidões do caminho, que no caso aqui temos apenas uma, a Bioclear, que torna o Android imune à contaminação, veneno e contágio. E aí, para além dessa Bioclear, se você for um Android, você também deverá escolher 5 aptidões adicionais. O texto aqui então diz que essas aptidões podem ser escolhidas tanto na lista de talento de sobrevivente quanto na lista de biologia sintética, especificando que pelo menos uma dessas aptidões deve ser do talento de sobrevivente e 2 da biologia sintética. Vamos entender isso melhor? No Easy D6 básico, nós temos apenas uma lista geral de inclinations, que eu traduzi aqui como aptidões. Já no Wasted World, nós temos a lista básica, que seria esse talento de sobrevivente, né? Mas algumas outras listas específicas para alguns caminhos. No caso do Android, que é o primeiro que nós estamos vendo aqui, a lista adicional é essa que eu falei de biologia sintética, que traz opções relacionadas com essa temática de híbrido, máquina e humano. O massa é que se o seu grupo tiver mais de um Android, existe a possibilidade deles serem mecanicamente bem diferentes por conta das opções, né, variadas das aptidões aqui. E outra variação possível é a escolha da Edge, dentre as opções choque defensivo e mímico. Com o choque defensivo, você dá um choque em alguém que tá te atacando ali. Já o mímico te permite fazer uma imitação perfeita de vozes que você já escutou. Muito doido ambas, né? Só que só pode pegar uma. Depois disso, temos listado aqui o nosso equipamento inicial. Qualquer Android começará com tudo isso aqui, anote na ficha. Mas seguindo então os caminhos de sobrevivente, nós temos o clone. Não se sabe muito bem da origem deles, pois suas cápsulas simplesmente foram encontradas nos restos remanescentes do mundo maravilhoso. Ou seja, essas duplicatas humanas despertaram agora no apocalipse, possuindo a idade de apenas alguns dias ali ou semanas. A aptidão do caminho do clone aqui é a regeneração celular que eles possuem, curando um strike por hora. Mas no caso, se você tomar o último strike, você morre mesmo, né? Encerrando essa regeneração. Aqui os clones podem escolher 5 aptidões, tendo acesso à lista de DNA mods para além da lista padrão de talento de sobrevivente. Nisso temos as duas Edges, que seriam pernas aprimoradas ou coordenação aprimorada. A primeira te permite correr sem gastar uma ação e com a segunda você rola salvaguardas milagrosas com vantagem. Caçador é o nosso terceiro caminho possível. Esses são caçadores de recompensa mesmo, que vagam por aí sobrevivendo do seu trabalho. O que você chama de trabalho depende da inclinação moral do personagem que você está pensando em criar com esse caminho. Aqui temos duas aptidões próprias do caminho. Uma que dá vantagem em testes de rastrear e sobrevivência e outra que dá vantagem com arcos, bestas e rifles. Depois disso, você escolhe mais 4 aptidões, dessa vez só da lista de talentos de sobrevivente mesmo. E aí temos as duas Edges possíveis, uma de ataque furtivo e outra para possuir uma arma mais fodona. E o Machine Head é o caminho que você vai escolher se quiser ser um mecânico e construtor pós-apocalíptico, com vantagens para consertar e criar coisas. Possuindo as ferramentas certas e o tempo necessário, arrumar as paradas não será um problema. Veremos ainda nesse vídeo que uma parte importante do Easy D6 Wasted World são os veículos, e quem arruma eles são justamente os Machine Head. Enfim, sua lista de aptidões adicionais é a padrão mesmo, e temos aqui as duas opções de Edge. No início dos caminhos eu tava me aprofundando mais nas opções, só que agora que vocês já pegaram a ideia, eu vou passar um pouco mais rápido, porque ainda tem muita coisa pra falar nesse vídeo. Então bora pros Mutunas, aqueles que sofreram mutações bizarras após a tempestade psíquica, e agora possuem habilidades especiais derivadas das suas deformações e bizarrices. Os Mutunas aqui não vão ter nenhuma aptidão padrão do caminho, mas sim a possibilidade de escolher 6 aptidões, com acesso à lista específica de mutações físicas, além, é claro, da lista de talentos de sobrevivente padrão de sempre. O quão mutante o seu personagem é, vai depender do quanto você vai focar as suas aptidões na lista de mutações, mas saiba que pelo menos 2 das 6 aptidões devem ser da lista padrão. Temos aqui também o caminho do andarilho. Na real, essa tradução não é a melhor, porque a ideia aqui não é ser um ranger, mas sim um cara bem arrumado
animado que leva a galera no papo. Um malandro mesmo, com vantagens em performar, apostar e prestidigitação. E os sucateiros são os mestres da sucata, que tiram o melhor proveito delas. Nesse caso aqui, não é sobre ser um mecânico das gambiarras, é mais sobre um especialista em encontrar objetos importantes no meio de entulhos numerosos, além de servir para achar rotas de fuga e possíveis esconderijos em ruínas. Já o Wasteland Warrior é o guerreiro do cenário, com vantagens para ataques de perto e de longe, assim como habilidades para melhorar sua resistência e gasto de munições. Estranho é o nome que damos pro conjurador aqui do Wasted World, pessoal. Só que na ficção desse mundo seria uma pessoa que abraçou o miasma, ganhando poderes psíquicos. Então, no caso, o que seria o círculo de feitiçaria que os conjuradores do Easy D6 básico escolhem, para os estranhos é o círculo psíquico, servindo de base temática para a criação de efeitos mágicos. E outra coisa especial deles também é a lista de aptidões de mutações mentais, das quais você pode escolher dentre as 6 opções possíveis. Agora, para finalizar os caminhos, nós temos o Jack, que é apenas um modelo de personagem genérico para você fazer do seu jeitinho. Pessoal, a cena é a seguinte: vocês vagam por uma estrada esburacada, cercada por uma vegetação seca, do que um dia pode ter sido um campo florido. A gente tá andando a pé? Sim, nem você tem carro. Mico. Enfim, o céu demoníaco no céu tá no seu vermelho mais saturado, o que indica que o dia vai encerrar em breve. Vocês têm algum plano pra passar a noite? Eu quero me concentrar revirando os olhos da forma mais esquisita possível no intuito de detectar mentes sencientes em volta. Perfeito, Pedro. Normalmente você não precisaria rolar pra isso, mas pra fazer sem gastar muito tempo eu vou determinar a dificuldade, beleza? Sim, eu quero fazer meu radar psíquico da forma mais otimizada possível mesmo. 3 é a dificuldade. Quantos dados você vai usar? Vou rolar 2 só pra garantir. Deu 3 e 4. Os 2 valores são suficientes, mas a gente pega o 4 para dizer que você detectou uma atividade cerebral pulsante em uma descida não muito longe dali. Isso seria fora da estrada? Isso, fora da estrada. Amigos, eu detectei uma atividade cerebral pulsante na direção daquela descida não muito longe daqui. É uma forma de vida racional? O Su pergunta. Não sei exatamente. É vida senciente. Pode ser um animal. É o Su, então. Tá, vocês chegam perto do morro e avistam um moinho aparentemente abandonado. Eu quero seguir o meu radar mental com o olhar. Você vê uma criaturinha andando ali, cheirando o chão. Parece um cachorro grande, mas ele tem orelha e focinho de porco. Deve ser tipo um híbrido. Eu me aproximo. Assim que você é notado por esse cachorro porco, ele sai correndo com tudo pra cima de você, bravíssimo. Eu já tô com a minha pistola na mão. Não, eu tenho empatia com animais. Eu vou rolar com vantagem pra fazer amizade com ele. 5, mas eu vou usar 1 de karma pra transformar em um 6 de uma vez. O bicho vê o Su e perde toda a agressividade, ficando super dócil ali com o fortão do grupo. Oi, uau, quem é o uau? Oi, uau, fofuxo. Aí eu guardo a arma e vou pra perto também. Todos conseguem ver que ele tem uma coleira de espinhos assim, como se tivesse um dono. Bom, eu não detectei nenhuma outra mente em volta, então ele deve estar abandonado. A coleira do Uau tem nome? Não, é uma coleira de couro preto com espinhos, mas tem um cadeado ali, onde que tira ela? Eu vou cortar o couro então. Não é melhor deixar pra caso a gente encontre o dono depois? Tá bom, deixa lá. Eu dou uma volta pelo moinho. Você encontra um veículo, véi. É um Chevette, só que com rodas um pouco maiores assim, pra andar em morro, estrada de terra, saca? Entrei. Tá trancado. Tava. Nesse momento eu acho que a gente já pode ir pra segunda parte do livro, sobre as Wasted Lands, as terras devastadas desse pós-apocalipse psíquico do cenário. Essa sessão então começa falando mais a respeito dos Holds, que são aquelas cidadezinhas remanescentes que vimos na parte das verdades do mundo. A gente não vai ter nenhum Hold pronto aqui, apenas algumas ideias de coisas que esses lugares provavelmente possuem. Os Holds vão ser muito importantes para os sobreviventes se abastecerem com suprimentos e itens no geral. E o livro entra agora nas regras de gestão de inventário. Se você estiver com meu vídeo do Easy D6 básico em mente, você lembra que hora nenhuma eu falei sobre limites de carga, né, para os personagens. Isso porque o DM Score coloca que a administração minuciosa de inventários apenas complicaria um jogo que tem como proposta ser fácil. Assim, aqui no básico ele pede para todo mundo usar o bom senso mesmo, né, carregando a quantidade de itens que faz sentido você carregar. Porém, para o Wasted World, o Score sentiu a necessidade de alguma mecânica de gestão de itens, justamente por ser uma questão pertinente em um cenário de recursos escassos. Nisso, o sistema vai funcionar assim: todo mundo tem 15 espaços para itens. Usar uma mochila acrescenta 5 espaços. Se tiver aptidão de acumulador, ganhe mais 3 espaços adicionais também. Nisso, nós teremos 3 classificações para os itens: grandes, que ocupam 2 espaços, normais, que ocupam 1 espaço, e pequenos valem meio, 2 itens por espaço. E agora vamos entender como funcionam os suprimentos.
Isso vai ser uma categoria à parte de itens para representar tanto água e comida quanto munição. É uma forma abstrata de se contar esse tipo de coisa, para ficar mais fácil mesmo. Nisso, você gasta um suprimento por dia para comer e beber e outro adicional caso nesse dia você tenha atirado com alguma arma comum. Armas mais complexas, como por exemplo um rifle de assalto, gastam 2 suprimentos por dia quando utilizadas. Legal, né? A gente conta a munição por dia, subtraindo do total de suprimentos, que também vale para alimentação. O massa é que se você estiver usando do Easy D6 básico de fantasia medieval e achar que a galera tá abusando da falta de mecânicas, né, para carga, você simplesmente importa as mecânicas do Wasted World e aplica aqui. Essas regras vão trazer um controle bem subjetivo e simples, mas pra mim tá perfeitamente funcional. Mas falando de mecânicas novas, lembra que no outro vídeo eu falei que as distâncias aqui no Easy D6 são medidas em termos como perto e longe? Pois é, no Wasted World nós teremos 2 termos a mais para trajetórias maiores. Ou seja, agora ficamos com perto, longe, muito longe e extremamente longe. A escala aumentou porque, com as armas de fogo do cenário aqui, temos a possibilidade de combates cobrindo distâncias maiores, né, utilizando snipers e tal. E é claro, os veículos do jogo também vão precisar de distâncias maiores para serem medidas na sua locomoção. Bom, depois de abrirem um veículo e pegarem alguns suprimentos encontrados no moinho, vocês andaram um pouco ali e passaram a noite no Chevette, não muito longe dali. Agora então tá de manhã e vocês estão na estrada em alta velocidade à procura de algum centro urbano. Eu tô no banco de trás com o Chico. Esse é o nome do meu uau-uau. Bem lembrado, Juninho, o Sul consegue ver que aquele cadeado da coleira do Chico tá piscando. Meu Deus. Olha, não é uma bomba não, mas parece um detector. Agora então eu corto fora e jogo pela janela. Você faz, mas é tarde demais. Pouco tempo depois, McClade vê no retrovisor uma caravana de veículos punk, assim, levantando poeira logo atrás de vocês. Pisa fundo, McClade! Já tô, meu filho, ó, mas eu tô olhando pelo retrovisor, né? São os punks que eu conheço? Exatamente, o Sul também conhece. Eles estão dentro de uma van toda decorada com espinhos e são cercados por 4 motociclistas, com aquelas motos de fazer trilha e tal. Pessoal, os veículos do Easy D6 Wasted World vão ter strikes, salvaguardas de estrutura, que seriam como a armadura deles, e testes de manobra, com dificuldade entre 2 e 6, igual os testes gerais do jogo. Quanto à velocidade dos veículos, aquela será medida pela capacidade deles de ultrapassagem e alcance. É bem simples na real. Basicamente temos veículos leves, tipo motos, médios, como carros padrões, pesados, tipo uma van, e super pesados, tipo um caminhão. Nisso, uma categoria sempre consegue alcançar e ultrapassar uma categoria maior que ela. Começando com os veículos leves, então, que ultrapassam todas, até os super pesados que não alcançam ninguém. Mas a vantagem óbvia, né, dos veículos maiores é que além de caber mais pessoas, eles também vão ser mais resistentes, né, com mais strikes e uma salvaguarda de estrutura mais fácil de passar. Por enquanto tá simples, né, só que fica muito doido quando um veículo é destruído enquanto tá em velocidade, exigindo que o piloto faça uma salvaguarda final. Nisso é feito um teste de pilotagem de dificuldade 4 ou mais com 3 possíveis consequências. Se o piloto passar, o veículo derrapa arruinado e todo mundo que tá dentro toma um strike de dano. Sim, você toma dano mesmo no melhor cenário possível, afinal de contas a gente tá falando de um caso em que um veículo é destruído enquanto tá correndo. Mas assim, talvez você pode negociar com seu mestre que se esse teste de pilotagem der um crítico, ninguém sofre dano, né? Você parou o carro muito bem, mesmo destruído. Mas tá, o que será que acontece se o piloto falhar então nessa salvaguarda final? O veículo capota, pega fogo ou parte no meio e todo mundo que tá dentro deve passar em uma salvaguarda de morte certa ou morre. Parece que não dá pra ficar pior, mas o que acontece se esse teste de pilotagem der uma falha crítica? O veículo explode em uma bola de fogo espetacular e a salvaguarda de morte certa é feita com desvantagem. Ah, e nesse caso, quem estiver perto da explosão do veículo também toma dano. É muito doido, velho. Imagina a cena. Bom, os motoqueiros contornam a estrada e moto é um veículo leve, então logo vai alcançar vocês. Eu vou causar um incômodo mental nos 4 motoqueiros pra ver se força eles fazer alguma manobra. Boa, eu vou resistir com os 4. Vixe, tirei 6. Tá, vou rolar 3d6 então. Droga, o maior foi 5. Vou rerolar com o meu dado heróico. Ai, droga, não deu, ia ser épico. Eu vou colocar meu corpo pra fora assim e vou atirar na van, nem é nos motoqueiros não. 6, rodando mais um dado aqui, eu vou transformar esse 4 que eu tirei com 2 de karma em um 6 e vou rolar mais um dado. E esse terceiro não deu nada. Seguinte então, nas regras do Wasted World, se você der dano crítico em um veículo, você pode escolher se o segundo dano também vai no veículo ou em algum passageiro aleatório. Eu vou em um deles torcendo pra ser o piloto. Vamos na sorte então com 1d6, 1 e 2 vai no piloto, 3 a 6 vai nos outros bocós que estão lá dentro.
Tirei 2. Yeah, cool. Cara, esse piloto tinha um strike só e já morreu com seu tiro. E aqui, quando um piloto morre, acontece a mesma coisa do que quando um veículo é destruído em movimento. Ou seja, um outro punk ali assume o volante no impulso e tenta desesperadamente controlar, mas deve fazer uma salvaguarda final. Tirei 1. Massa! A van sai da estrada batendo em tudo quanto é pedra e arbusto até capotar e explodir. Ela definitivamente já era. Agora falta só você agir no turno dos jogadores, Eduardo. No mais é isso, pessoal. A última coisa que vale falar aqui é sobre a mecânica de atropelamento. Isso porque os veículos dão dano quando batem em algo ou alguém, saca? Se for uma batida entre dois veículos, um teste de pilotagem oposto é feito entre os dois pilotos. No caso, essa batida aqui é um ataque de atropelamento mesmo, de um veículo no outro. Aí, se o atacante vence, ele dá o dano do veículo e força o outro a fazer uma rolagem de manobra dificuldade 4+. Falhar em um teste de manobra dá um strike no veículo. Agora, se esse teste oposto der empate, não rola dano de atropelamento, mas os dois pilotos devem fazer esse teste de manobra 4+ aí que a gente viu. Por fim, se o atacante falhar, só ele faz a manobra, mas não toma dano de atropelamento, porque afinal de contas, ele que começou a batida. E esse dano de atropelamento é feito com base nas categorias dos veículos. Veículos leves dão 1d3 strikes de dano, médios dão 1d6, pesados 2d3 e super pesados 2d6. Eu sei que rolagem de dano é novidade aqui no Easy D6, né? Porque normalmente o dano é fixo, né? 1 ou 2. Mas aqui eu acho que o Score colocou essas rolagens porque é possível atropelar pessoas também, sabe? Não só veículos. Isso, se acontecer um atropelamento com um personagem de um jogador ou de uma jogadora, ainda existe a possibilidade das rolagens de dano em todas as categorias não dar 3 strikes. Cara, eu já saio da estrada também jogando o carro em cima de um motoqueiro. Teste de pilotagem então seu contra ele. Impossível ele me vencer. Eu tirei 3. Tirei 1000. Tô zoando, 4. Você dá 1d6 strikes na moto do cara. 5, toma! Ou é só peça de moto voando pra tudo quanto é lado e o motoqueiro capotando pra fora. Mas os 3 que sobraram vão atacar o Chevette. Os caras não desistem, velho. Não, eles são muito punks. Todos eles acertam o carro. É tiro e porrada com taco de beisebol com espinhos que vai rolar. Calma que eu tenho as salvaguardas de estrutura. Sim, é 5 ou mais. 1, 3 e 6. Esse 3 eu transformo em 5 com 2 de karma. Ok, o Chevette tomou um strike só. Agora é vocês de novo. Tá, vou lançar a mesma confusão mental agora nos 3 motoqueiros. Tirei 4 com o maior. Agora vai. Não acredito! Curtiram os veículos? Essas são as mecânicas. Seguindo para as próximas páginas, teremos exemplos de veículos aqui, né? Tipo as fichas de cada um deles. Outra coisa listada aqui são possíveis modificações que os veículos podem ter para melhorá-los ou até armá-los com certos equipamentos. E depois disso, a gente ainda tem muito conteúdo no livro. Como, por exemplo, o bestiário, né? Exatamente na mesma pegada do Easy D6 básico, mas dessa vez com monstros e NPCs dentro da temática do Wasted World. Tem até uma espécie de vampiro aqui que não tinha no outro. Com certeza dá pra migrar algumas criaturas, né, pro cenário de fantasia do primeiro livro. Mas depois dos monstros, temos uma parte focada em adicionar ainda mais regras opcionais para o seu jogo pós-apocalíptico. Regras para cobertura, desafios de pilhas de dados, possibilidade de contaminação, altas ideias massas que podemos acrescentar. Só que dentre todas as regras possíveis aqui, a que mais me chamou a atenção é a de evolução. Finalmente a gente tem uma espécie de level up para Easy D6. É um sisteminha bem simples de ganho de XP para comprar benefícios pro personagem. Você pode comprar uma nova aptidão, um strike extra pro personagem e um dado de poder, que é outra regra opcional apresentada aqui. Eu vou super usar esse sisteminha de evolução até para as minhas campanhas do Easy D6 base. No caso, no Wasted World, dá para usar XP para comprar a Ed restante do caminho do seu ou da sua personagem, coisa que não tem no Easy D6 medieval. Mas é só ignorar essa opção e usar as outras coisas numa boa. Enfim, para fechar o livro, temos uma parte de tesouros especiais e um capítulo final com tabelas para encontros aleatórios. De novo, uma sessão muito divertida. Hoje eu rolei só o que eu sei, né? Mas tirando isso, foi muito massa. MacLeod não dirige, né, velho? Ele pilota. E o Sul tá amigaço do Chico. Então, Gufigar, até a próxima aventura com mais spoilers arcanos.